Saúdo a Igreja Presbiteriana do Centenário e a Igreja do Senhor Jesus Cristo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também saudar as nossas mamães e as avós pelo seu dia. Que Deus abençoe a sua vida, mesmo em meio ao isolamento social. Espero que você tenha tido um feliz Dia das Mães. Vocês são bênção nas nossas vidas e que o Senhor continue derramando da sua graça sobre a vida de vocês. Vocês são importantes para a igreja, são importantes para nós. Então, que Deus abençoe a todas as mamães pelo seu dia. Vamos orar para começar o nosso culto, louvar ao Senhor e que o Senhor possa falar aos nossos corações e receber o nosso louvor e a nossa adoração neste dia. Pai Santo, bendizemos o Teu nome, louvado e bendito seja o Senhor, ó Pai, por mais um dia de vida, por estarmos, ó Deus, seguros em Cristo Jesus, seguro em Tuas mãos, ó Pai amado, e que em nome de Jesus, ó Pai, neste momento, possamos, ó Senhor, entregar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, porque Tu és digno, ó Deus, de receber, ó Pai, tudo o nosso louvor, receber, ó Deus, as nossas vozes, recebe, ó Senhor, a nossa canção, recebe, Senhor, a nossa leitura. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos ser abençoados por Ti, ó Deus. Fala também aos nossos corações, ó Deus, enquanto cultuamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, é que colocamos-nos, ó Deus, diante do Senhor como igreja, para o louvar e exaltar ao Teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Vamos ouvir o coral Maranata.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Vamos ter um momento agora de refletirmos diante de Deus sobre os nossos pecados, sobre a nossa conduta. Peço para que você feche os teus olhos, para que você se coloque diante de Deus, pedindo a Ele que sonde o teu coração. Nós geralmente, quando lemos a Bíblia, quando lemos textos que falam sobre pecado, geralmente nós pensamos nos personagens bíblicos, nos pecados que eles cometeram. Mas é necessário pensar sobre os nossos pecados, a nossa conduta, sobre o nosso caráter, se estamos procurando viver retamente diante do Senhor, se estamos procurando viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Tem um momento de reflexão sobre o seu pecado e se há algo a ser colocado diante do Senhor, peça perdão agora diante de Deus. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos pelo dia que nos concede, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor tem estado conosco durante todo esse período de quarentena e o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós e de nossos familiares, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas, tem nos preservado do perigo do mal e nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso em nossas vidas, ó Deus. Diante da Tua presença, nós queremos colocar as nossas vidas, para que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, pecados aqueles que têm desagradado a Ti, pecados aqueles que têm desagradado um irmão, um colega, um companheiro. Queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, para que o perdão venha de Ti e que nós possamos sentir que somos perdoados por Ti e por aqueles que nos quais a gente tenha magoado, nos quais aqueles têm pecado contra aquela pessoa, Deus. Nós queremos te pedir perdão, porque embora a gente não tenha a pretensão de pecar, ó Deus, mas somos pecadores e pecamos muitas vezes inconscientemente, ó Pai. Mas trazemos à memória o nosso pecado e queremos que o Senhor nos perdoe por ele, porque através desse pecado a gente tem sofrido, a gente tem perecido diante da Tua presença, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Purifica os nossos corações, as nossas mentes, para que tudo aquilo que fizermos seja agradáveis a Ti, ó Deus. Mais uma vez colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, para que o Teu perdão seja completo e eficaz em nossas vidas e possamos sentir o perdão em nossos corações. Fique conosco. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Ainda com coração contrito diante de Deus, vamos cantar o hino de número 74. Hino de número 74. Jesus, Senhor, me chego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor
Amém. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias. Agora no Evangelho de João, no capítulo de número 15, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Diz assim, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos do Senhor Jesus Cristo para fazer todas as coisas. Atos capítulo 16 diz que nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Que possamos permanecer no Senhor e assim ser produtivos, ser frutíferos. Nós carecemos do nosso Senhor. E em louvor a Jesus Cristo, a videira verdadeira, cantemos o hino de número 120. Hino de número 120. Amém. Vamos continuar louvando a Senhor com a equipe de cânticos. Como descanso
descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração.
lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós pedimos neste momento que a Tua palavra fale conosco, Senhor. Que possamos, ó Deus, através dela, conhecer mais sobre o caráter de Cristo. Conhecer mais, ó Deus, sobre os Teus desígnios, ó Pai, para com a nossa vida, para com a nossa história. E que em nome de Jesus, ó Deus, nós tenhamos a nossa fé aumentada, ó Pai. A fé que vem pelo ouvir e pelo ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Para a nossa meditação, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 até o versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Jesus Cristo andava por toda aquela região, pela Galiléia, Judéia, Cafarnaum, curando toda a sorte de doenças, é o que nos diz o texto de Mateus. E Cafarnaum foi um desses lugares privilegiados pela ação de Jesus Cristo. Jesus firmou ali a sua base, Jesus morava em Cafarnaum, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Então, toda a vida de Jesus é cercada pela Escritura, sempre para que se cumprisse alguma profecia do Antigo Testamento. E havia sido profetizado que Jesus moraria nesta região, e ele estava exatamente onde ele deveria estar. Ele firma a base em Cafarnaum, ali, e todas as vezes Jesus Cristo sai de Cafarnaum, vai para algum lugar, e ele fazia todo tipo de sinais e maravilhas, como é profetizado acerca dele, acerca do Messias, porque o Messias provava ser quem ele era, através dos seus milagres. O Senhor Jesus Cristo sempre pregava a palavra, e havia algum sinal para corroborar aquilo que ele falava, e para manifestar de forma escriturística que ele era o Messias. É para isso que Jesus fazia os seus milagres. E a maior parte dos milagres de Jesus, é interessante notar, que ele não faz em algum lugar religioso, por assim dizer. Ele sempre está no mar, ou ele está em casa, como a gente vê aqui, ou ele está num campo, e sempre em algum lugar que não é um ambiente religioso. A exceção, por exemplo, quando ele cura um homem da mão ressequida, numa sinagoga e num sábado.
Jesus Cristo, então, tem o seu ministério firmado ali em Cafarnaum. E o livro de Marcos, como alguns dizem, é um evangelho que apresenta muitos milagres de Jesus Cristo. E a gente vê mesmo, muitos milagres sendo feitos, muitas narrativas contando desses poderosos e portentosos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. E no nosso texto, mais uma vez, Jesus estava no meio do povo, em uma casa, e fez um milagre. E não só fez um milagre, mas como também operou uma salvação esplêndida e tremenda à vista de todos. Essa casa onde Jesus Cristo estava, percebe-se no texto que a casa estava muito cheia, a casa estava lotada, e era sempre assim, quando Jesus Cristo passava nos lugares, as multidões o seguiam. Jesus Cristo, por vezes, se retirava para lugares mais quietos para que ele pudesse descansar. Nessa casa, Jesus estava lá, a casa cheia, a casa lotada, muitas pessoas na casa, doutores da lei, escribas, fariseus, curiosos, alguns doentes. Havia também outros que estavam interessados no seu ensino, interessados na sua doutrina, e todos o ouviam com atenção, porque o Evangelho diz que ele falava como quem tem autoridade. Alguns não conseguiram entrar de tão cheia que a casa estava. A casa cheia. Essa casa provavelmente não tinha um alvará de funcionamento, porque ela não tinha um local para pessoas com portadores de necessidades especiais. É evidente que não tinha. E é evidente que todas as necessidades aqui das pessoas eram necessidades especiais. As pessoas iam atrás de Jesus porque ele tinha algo a lhes dar. Ele tinha uma palavra de verdade, uma palavra de vida. Ele supria as necessidades das pessoas, ele as curava, ele as recebia. E aparece no nosso texto 4 homens que carregam um paralítico, que vão até aquela casa, mas não conseguem entrar, porque não havia condições de passar pela porta, haja visto o número de pessoas. Mas eles não desistem, eles tentam ver de alguma forma, algum jeito de colocar o seu amigo acamado dentro daquela casa, para que Jesus o visse, para que Jesus o curasse. Eles têm fé em Jesus, o texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Esses homens, eles transpõem barreiras. A primeira barreira a ser transposta é a própria casa, a própria multidão. A multidão não permite que eles cheguem perto de Jesus Cristo. Mas eles não desistem, eles dão um jeito. Eles olham para o teto, para o telhado, para o eirado, e numa atitude até talvez não correta, numa casa de outra pessoa, eles vão por cima do telhado e descem aquele homem na frente de Jesus Cristo. Eu imagino o Senhor Jesus ensinando, pregando, e de repente abre-se alguma coisa no telhado, de repente cai um pouco de pó, as pessoas olham e aquilo causa algum incômodo, e aqueles homens descem o paralítico acamado na frente do Senhor Jesus Cristo. Que situação mais esquisita, minimamente estranha. Mas eles fazem isso, porque penso que eles entendam que Jesus é a única solução para o seu amigo. Em Provérbios diz que um amigo se faz na aflição se faz um irmão. Esses são amigos da aflição. Eles não pensam em outra coisa senão colocar o seu amigo na frente do Senhor Jesus Cristo. Eles descem o paralítico pelo telhado e o colocam aos pés de Jesus Cristo. Havia dificuldades sim. Nós aprendemos nesse texto algumas coisas importantes para a nossa vida. Nós podemos aprender princípios que nos ajudam a caminhar e a olhar para Jesus Cristo. E esse é o primeiro deles. Seus amigos, ele tinha
bons amigos, excelentes amigos. Sozinho ele não poderia chegar até a presença do Senhor. Talvez Jesus Cristo não passasse pela casa dele. Talvez ele fosse colocado no caminho para que Jesus Cristo passando olhasse para aquele homem. Mas os seus amigos, sabendo que Jesus estava numa casa, seus amigos sabendo que Jesus Cristo pregava a palavra, vão até Jesus e levam o paralítico. Como eu disse, havia barreiras, havia muita dificuldade. Não foi fácil carregar aquele homem, nós não sabemos a distância que eles percorreram para levar o paralítico. Mas deve ser muito incômodo carregar alguém numa maca. É muito incômodo carregar coisas à distância. Mas esses homens corajosos, que têm fé, uma fé inabalável em Jesus Cristo, levam o seu amigo até lá. Vendo a casa cheia, vendo muita dificuldade, mas mesmo assim, eles não desistem. Eles vão e levam seu amigo até Jesus Cristo. Que amigos são esses? Você consegue pensar em amigos que você tenha, que sejam como estes? Amigos que te levam para a presença de Jesus Cristo? Ou as suas amizades o afastam do Senhor? Nós precisamos de amigos que nos levem à presença de Cristo. Amigos que nos abençoem, como este aqui teve. 4 homens que o levam e o colocam diante do Senhor Jesus Cristo. Mas nós aprendemos também com estes homens que levam este paralítico diante do Senhor, que eles tinham coragem, eles foram ousados demais para colocar aquele homem diante de Jesus, para ir numa casa que não era a casa deles, abrir o eirado, ou fazer um buraco, puxar alguma porta e colocar o homem ali diante de Jesus. As multidões, a multidão que estava na casa, era um obstáculo. A própria casa em si, não tendo acessos, subir o paralítico em cima do telhado e colocar o paralítico aos pés de Jesus Cristo. Como que você tem lidado com as dificuldades na sua vida? Dificuldades te fazem desistir rapidamente? Dificuldades fazem você parar? Ou você insiste ainda com as questões da vida que te são impostas e nos são impostas sempre? Você continua, mesmo diante da dificuldade, orando a Deus e buscando ao Senhor com fé, colocando o seu caso diante dos pés do Senhor Jesus Cristo? Ou a menor dificuldade você para? Nós não sabemos o tempo que esse homem estava acamado. Nós não sabemos por quanto tempo e nem o motivo pelo qual ele estava paralítico. Mas uma coisa é certa, tanto o paralítico quanto os seus amigos sabiam que Jesus Cristo era a solução para ele. Quantos de nossos problemas nós não sabemos que é somente Jesus que pode nos dar a solução? Mas mesmo assim a gente parece que para no meio do caminho. Começam as dificuldades, começam os problemas, começam as vozes dizendo, nos desestimulando. E como é que você lidar com essas questões? Esses homens foram corajosos demais. E diante das dificuldades da vida, nós precisamos de coragem, de ímpeto, transpor barreiras, romper em fé. Como é que a gente faz? A menos que Jesus, a menos que o Senhor diga para você, olha, você terá que viver com este espinho na carne, e que você deverá buscar forças em Deus para viver com as dificuldades que você tem, continue buscando do Senhor. Continue se cercando de amigos que te ajudem,
a caminhar na direção do Senhor. Eu não sei o que você busca de Cristo. Eu não sei qual é o seu problema essencial. Eu não sei qual é a dificuldade. Mas veja, tenha coragem para transpor barreiras e obstáculos. Se chegue à presença do Senhor, continue orando, continue insistindo. Nós temos uma visão errada da insistência. A Bíblia nos fala para insistir, para nós orarmos sem cessar. Eu lembro daquela viúva, lá em Lucas, quando ela está diante do juiz iníquo, e ela insiste, ela bate, até que o juiz atenda ao seu pedido. E Jesus Cristo diz naquela parábola, que quanto mais nos fará o Senhor aos seus eleitos, como é que você tem lidado com as questões de sua vida? Você busca ao Senhor? Ou você para no meio do caminho? Você começa a orar e de repente desiste e para, porque você está pedindo, você está clamando, mas a resposta ainda não veio e você para? Eu digo a você que não, continue na sua insistência. O Senhor há de te responder. Aprendemos isso com a vida destes homens insistentes, corajosos, que não pensaram duas vezes em causar um certo transtorno em algum lugar para colocar aquele homem aos pés de Jesus. Eles foram até aquele lugar. Eles tinham um problema. Era o problema do seu amigo. Era o problema daquele paralítico. Mas eles sim entraram naquele lugar. Nada foi barreira para eles. E eles colocam aquele homem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eles usaram de uma criatividade tremenda. Criatividade tremenda. Eles importunaram aquele lugar. E Jesus lhes vê a fé. Uma fé notável. Eles descem um paralítico do telhado, com todo o esforço, e colocam o seu amigo diante daquele que poderia curar, daquele que poderia perdoar pecados, daquele que poderia salvar o seu amigo. Mas há outras barreiras que foram transpostas nesse lugar. Era a multidão, a casa, o próprio peso de carregar aquele homem. Mas também havia os escribas, os fariseus, aqueles homens que quando o Senhor Jesus Cristo vendo-lhes a fé, Jesus olha para aquele paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. E por que era uma barreira a ser transposta? Porque a teologia destes doutores da lei, destes escribas e fariseus, apontavam para aquele homem e dizia que o estado dele, que a paralisia dele, que aquele sofrimento era fruto do seu pecado. Eles associavam o sofrimento da vida ao pecado. Podia ser dos seus pais, podia ser de algum antepassado ou dele mesmo, mas havia essa associação. E quem sabe aquele homem não tivesse este pensamento também, de que aquela situação dele fosse fruto do seu pecado. Mas Jesus Cristo, olhando para aquele homem com compaixão, vendo-lhes a fé, Jesus diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E naquele momento estes homens, doutores da lei, questionam em seu coração: quem é que pode perdoar pecados, senão somente Deus? Este homem blasfema. Ele é um blasfemo, dizendo que o pecado daquele homem está perdoado. Mas Jesus Cristo, sendo Deus,
conhece-lhes o coração. Percebendo em seu espírito, Jesus Cristo diz: por que vocês estão arrazoando em seu coração? O porquê desta dúvida? O porquê desse questionamento? E Jesus Cristo faz uma pergunta para eles: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? O Senhor faz uma pergunta e coloca aqueles doutores numa encruzilhada. Se eles dissessem que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, eles poderiam estar dizendo que eles mesmos eram blasfemos, porque, na verdade, perdoar pecados é difícil. Quem perdoa pecados, senão Deus? E dizer, aquele homem, levanta-te e anda, talvez fosse o mais fácil, mas eles ficam sem saber o que responder. Ou talvez eles dissessem, olha, mais fácil é dizer, levanta, toma o teu leito e anda, e Jesus Cristo faria isso. Talvez eles tenham respondido em seu coração a B. Levanta, toma o teu leito e anda. Porque aí eles teriam que ver se Jesus Cristo tinha poder de fato. Mas são duas perguntas cruciais. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e anda. E Jesus Cristo, neste momento, faz uma grande demonstração do seu poder. Jesus Cristo mostra que, de fato, Ele era Deus, como de fato foi, como de fato o é. E Ele diz para o paralítico que os seus pecados estão perdoados. E Ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, diz ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus poderia operar um milagre, uma maravilha dessa. Jesus Cristo mostra aqui que de fato Ele é Deus. Aquele homem levanta do seu leito, anda e vai para casa. Mas veja que Jesus Cristo, Ele, em primeiro lugar, Ele perdoa os pecados daquele homem. Jesus opera o maior dos milagres. Ele vê a fé daqueles homens e do paralítico. Em primeiro lugar, Jesus Cristo perdoa os seus pecados. Mesmo com aqueles homens, os escribas e fariseus questionando Jesus Cristo, mas Ele perdoa os pecados daquele homem. Jesus cura a alma dele. De que adiantaria o Senhor Jesus curar a vida daquele homem fisicamente, se o Senhor Jesus Cristo não suprisse a maior de suas necessidades, que é o perdão de pecados, que foi para o que Jesus Cristo veio, para salvar o seu povo dos seus pecados. Que maravilha! E mesmo em meio à dúvida daqueles que estavam para questionar o Senhor Jesus, Ele cura em seguida aquele homem. O texto de Mateus diz que quando Jesus olha para aquele paralítico, Jesus diz para ele, tem bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo cura aquele homem dos seus pecados, traz salvação. O Senhor Jesus Cristo cura aquele homem fisicamente. E o Senhor Jesus Cristo também cura emocionalmente aquele homem. Jesus olha para aquele paralítico e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus olha para aquele homem e diz, criança, perdoados estão os teus pecados. O Senhor Jesus Cristo derrama do seu refrigério sobre aquele homem. O Senhor Jesus Cristo derrama uma cura emocional na vida daquele homem que está acamado há quanto tempo. Só o Senhor Jesus Cristo poderia ter feito aquilo, devido a uma atitude de fé, devido a uma atitude de coragem, de entrar naquele lugar
de se colocar diante das pessoas, de romper barreiras. Mas nós sabemos que os milagres na Bíblia não são necessariamente apenas para suprir necessidades físicas, embora o Senhor faça. Mas Jesus Cristo mostra principalmente neste texto e nessa narrativa que Ele é Deus. Porque, em primeiro lugar, Jesus conhecia o coração deles, Jesus ouve os seus pensamentos, Ele sabe exatamente o que aqueles homens estão pensando. Jesus é Deus porque somente Deus pode perdoar pecados e fazer milagres. Isso são prerrogativas divinas que Jesus Cristo demonstrou nesse lugar. Ele demonstra com isso a todos a sua autoridade. No seu ensino da palavra e na realização de milagres. É interessante notar que no questionamento dos escribas e dos fariseus, o Senhor Jesus Cristo demonstra o seu poder. Qual é mais fácil? Falar ou fazer? O Senhor Jesus Cristo faz os dois. Aquele homem, levantando da sua maca, demonstrou o poder e a autoridade de Cristo. Não só em operar milagres e fazer sinais, mas também em perdoar pecados. Por causa disso, as pessoas poderiam procurar Jesus para perdoar os seus pecados, para curar as suas feridas, para a salvação da sua alma. Veja quão completa é a obra do Senhor. Ele salva aquele homem, cura o seu físico. E curar o seu físico aqui, veja que esse homem iria morrer como morreu novamente. Portanto, o maior milagre foi a sua própria salvação e o perdão dos seus pecados. Mesmo o Senhor Jesus Cristo suprindo a sua necessidade momentânea. E mesmo suprindo a sua necessidade momentânea, ele volta a ter novamente outras necessidades físicas. Mesmo o Senhor Jesus Cristo suprindo uma necessidade emocional, dizendo aquele homem tem bom ânimo, chamando-o de filho, de criança, ele volta a ter outras necessidades emocionais. Mas a necessidade de salvação não, ela foi suprida para sempre. Vendo-lhes a fé, o Senhor cura aquele homem do seu maior mal, que é o pecado. Salva a vida daquele homem. Faz a obra completa na vida dele. O Senhor supre as nossas necessidades. Nós cremos nisso. Eu sei que há pessoas que não creem que o Senhor possa operar milagres ainda hoje. Eu creio sim. O Senhor é o mesmo ontem. É hoje e sempre será. A maior obra que Ele já fez e que Ele pode fazer na vida do homem é a obra da salvação, é a obra da redenção. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo também nos abençoa de outras formas, que o Senhor derrama das suas bênçãos, que no seu maior milagre outras bênçãos nos acompanham. Nós não vivemos correndo atrás de milagre nem atrás de bênção, mas nós vivemos correndo atrás do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos abençoou e nos salvou primeiro. Mas esse texto nos traz algumas lições, algumas considerações a fazer. Nós precisamos começar a olhar os nossos problemas e dificuldades através do prisma da glória de Deus. Este homem foi paralítico, não por causa dos seus pecados, mas para que a glória de Cristo fosse evidenciada. Não sabemos, como disse, quanto tempo e nem o motivo pelo qual este homem ficou acamado, mas nós sabemos que Cristo foi glorificado.
Nós sabemos que a cura deste homem trouxe glória ao nome de Cristo, mesmo ele mesmo sendo abençoado, mesmo ele sendo salvo, mesmo ele tendo as suas emoções supridas, mas o nome de Cristo foi glorificado. E quando a gente tem alguma dificuldade, algum problema, nós precisamos olhar para Deus, buscar ao Senhor, veja, com todo esse empenho, com todo esse ímpeto, mas para a glória de Deus. Eu não sei o porquê, possivelmente você esteja com algum problema físico ou problema emocional, mas veja, procure olhar para a glória de Deus, mesmo no teu problema. Porque se você é salvo em Cristo, tudo que acontece na sua vida é obra de Deus. Mesmo as suas dificuldades. Saiba que esse seu problema emocional ou físico, ou problema relacional, isso deve te levar para Deus. Deve fazer com que você busque o nome do Senhor. E quando você receber a cura, ou a resposta, ou um milagre, que você olhe para o Messias, que você olhe para Deus, porque foi Ele que te curou, porque essa sua angústia, porque essa sua necessidade foi suprida por Ele e é para a glória dEle. É nele que nos movemos, vivemos e existimos. Saiba disso. Comece a olhar para os seus problemas não de uma forma somente para você, mas tente olhar pelo prisma da glória de Deus. Por quê que eu sinto vazios na alma? Há coisas que fazem parte da nossa própria natureza humana. Mas eu devo, por causa das minhas limitações, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas porque eu não tenho todas as ferramentas e nem tudo ao meu alcance, é por causa disso que falta em mim que eu busco a Deus. É porque eu também não consigo resolver todas as coisas, que eu procuro me cercar de amigos que me levem a Cristo, me levem a enxergar a glória de Deus. É por causa disso. Não sabemos o porquê aquele homem ficou paralítico, mas nós sabemos de uma coisa: o nome de Cristo foi glorificado. Aquele homem recebeu salvação por causa da sua paralisia. As nossas dificuldades devem nos levar para Cristo. Os nossos problemas, as angústias, as nossas mazelas, o nosso pecado deve nos atrair para Cristo, porque é só Ele que tem a solução para isso. Só Ele é Deus. Só Ele tem autoridade sobre a terra para dizer: levanta, toma o teu leito e anda. E é somente Ele que tem autoridade para perdoar pecados. O propósito de Jesus ao curar foi mostrar que Ele era o Messias. O Senhor Jesus Cristo tem toda a compaixão pelo aquele homem. Mas Jesus tinha uma missão, que era salvar o seu povo dos seus pecados, que era mostrar que Ele era o Messias. Muitos não enxergaram isso, muitos não conseguiram ver. E eu digo, as pessoas que só buscavam os milagres de Cristo provavelmente não enxergaram isso. Cafarnaum não foi capaz de enxergar isso. Porque há uma reprimenda, uma repreensão de Cristo, uma repreensão do Senhor com relação a Cafarnaum. Que se os milagres e sinais que tivessem sido feitos em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída. E Jesus diz que no juízo, Cafarnaum terá um peso maior, por causa daquilo que foi feito lá. Portanto, milagres não necessariamente podem produzir fé.
Eles nos ajudam a olhar para Cristo. Mas de forma nenhuma, uma pessoa que só vai atrás de milagres, necessariamente ela tem fé ou ela confia em Cristo Jesus. Por isso que nós não pregamos milagre. Por isso que nós não atraímos ninguém por causa de milagres, porque só Jesus pode fazer isso. Mas a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Veja que Jesus estava nessa casa e, em primeiro lugar, ele anuncia a palavra. A fé vem pela palavra. E nós só temos fé em Jesus Cristo para a nossa salvação por causa da palavra. Por causa da fé que foi plantada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós sabemos que mesmo que Jesus não faça mais nenhum benefício físico em nós, nós ainda assim continuamos confiando nele. Porque o maior dos milagres ele já operou na minha, já operou na vida daqueles que o conhecem como Senhor e Salvador. E se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você deve buscar conhecê-lo. Creia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Esse é o maior milagre operado pelo Senhor na vida de um ser humano. Não há outro maior. Outros vêm, mas na vida deste homem paralítico, o Senhor Jesus Cristo opera em primeiro lugar o perdão dos pecados. Depois supre a sua necessidade física e emocional. Esse homem que vai carregado para este lugar, que não pode andar, ele se levanta. Ele que estava deitado no leito, agora pode se levantar, e ele mesmo carregar o seu leito e voltar para a sua casa. Restauração do Senhor na vida daqueles que creem no seu nome. Nós precisamos ajudar as pessoas a irem até Cristo. Nós precisamos ter a postura destes amigos também. Nós que cremos e temos fé no Senhor. Buscar levar pessoas para Cristo. Ter criatividade, mesmo em momentos difíceis como este que nós vivemos, enclausurados, isolados. Mas procurar ser amigo das pessoas e levá-las a Cristo. Não por aquilo que ele possa fazer materialmente, mas por quem ele é. Deus, Cristo, o Messias prometido que veio. Veja que as pessoas se maravilham por aquilo que ele faz. O paralítico se levanta, no mesmo instante toma o seu leito, retira-se e todos se admiram. E dão glórias a Cristo, dizendo jamais, glórias a Deus, dizendo jamais vimos coisa assim. Eu penso que todos se admiraram, exceto os escribas e fariseus que o tiveram como blasfemo. Pode ser que alguns deles tenham crido. Mas para frente nós vemos que Jairo, o principal da sinagoga, busca o Senhor Jesus Cristo. Outros buscaram encontro com Cristo. Mas é necessário buscarmos ao Senhor pela sua salvação, para obtermos perdão de nossos pecados e levar as pessoas a Cristo para isso, para a salvação. É uma obrigação minha e sua. Se você se diz amigo de alguém, leve ele até Jesus Cristo, porque só Ele é Deus, só Ele que tem em última análise a solução final para todos os problemas da nossa vida. E essa solução começa na salvação, e a salvação deve nos trazer paz. Mas também, como o texto nos mostra, Jesus supriu as necessidades deste paralítico, como supriu necessidades de outras pessoas. E nós buscamos sim, em Cristo, o suprimento das nossas necessidades. Continue orando, continue sendo fiel ao Senhor. Continue ajudando as pessoas.
Não esmoreça, não desanime. Seja criativo, transponha barreiras e dificuldades, mas saiba e olhe o seu problema através desse prisma. Isso vai te trazer paz, vai te ajudar a dar glórias a Deus. Olhe o seu problema, a sua causa, pelo prisma da glória de Deus, porque o nome de Jesus Cristo pode ser glorificado, mesmo na sua angústia, mesmo na sua dificuldade, mesmo no maior problema da sua vida. Você ainda vai glorificar a Deus, você ainda vai olhar para trás e dizer que isso que você está sentindo hoje foi para a glória do nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, que possamos olhar para Jesus Cristo como aquele que nos salva, o nosso Senhor e Salvador, e que pode suprir as nossas necessidades. Mas o maior de todos os milagres, a maior bênção já dispensada a alguém, foi a sua salvação. E foi para isso que ele veio. Mas nós sabemos que ele continua abençoando o seu povo na caminhada. Ele continua ajudando o seu povo na sua jornada. Ele continua produzindo fé, ele continua fazendo discípulos, ele continua colocando pessoas no nosso caminho que nos ajudam, continua fazendo-nos ajudar e ter compaixão dos outros. Que esse trecho da Bíblia possa nos ajudar a ter mais fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o nome do Senhor seja louvado. Vamos cantar o hino de número 92. E após cantarmos o hino, faremos a oração final e receberemos a bênção que vem do trono do nosso Senhor. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo pra de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desamparará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Pai de amor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, ajuda, Pai, a aumentar a nossa fé.
Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado pelo teu amor, ó Senhor, derramado sobre a cruz para nos salvar. Louvamos-te, ó Deus, pelo perdão dos pecados. Louvamos-te por todas as bênçãos que tu dispensas a nós, ó Pai. Somos gratos por cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus. E que possamos, ó Deus, continuar buscando ao Senhor, incansável e incessantemente, em todos os desafios de nossa vida, em todas as etapas dela, Senhor. Mesmo quando parecer demorado, mesmo quando houver dificuldades tamanhas, ó Deus, que nós não possamos desistir, mas que possamos, ó Deus, colocar todas as nossas necessidades aos pés de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, ó Pai. E obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por Jesus Cristo, o Deus encarnado, que se fez gente e habitou entre nós. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, é que oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, povo de Deus, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse dia muito especial, quero dizer que minha mãe é zelosa como Ruth. A minha mãe confia nas promessas de Deus como Sara. A minha mãe é modesta como Rebeca. A minha mãe é hospitaleira como Marta. A minha mãe é como Maria Madalena, que apoia o mistério. Minha mãe é como Maria, mãe de Jesus, que aceitou a responsabilidade que Deus deu a ela. A minha mãe é como Maria, irmã de Lázaro, que coloca a adoração a Deus em primeiro lugar na sua vida. A minha mãe é corajosa como Esther. A minha mãe é como Débora, encorajou-os para obedecer a Deus. A minha mãe é como Ana, que teve muita fé em Deus. Minha mãe é como Abigail, sempre equilibrada nas suas decisões. Minha mãe é inteligente como Miriam. A minha mãe é cooperadora como Priscila. Louvo a Deus por ter me dado alguém tão especial. Você é meu exemplo diário. Eu quero ser como você quando eu crescer. Minha oração é que Deus continue te abençoando. Que Ele ilumine seu caminho todo dia. Obrigada por sempre cuidar de mim e me ensinar tanto. Te amo, mamãe. Beijo. Eu te amo, mãe.
Beijos, mãe. Só pode circular nas ruas